Palavras diárias de Deus. Como você compreende as especificidades no Espírito? Como opera o Espírito Santo no homem? Como opera Satanás no homem? Como operam os espíritos malignos no homem? E quais são as manifestações dessa obra? Quando algo lhe acontece, isso vem do Espírito Santo, e você deve obedecer ou rejeitar isso. A prática real das pessoas dá origem a muito que é da vontade humana, mas que elas sempre acreditam vir do Espírito Santo. Parte vem de espíritos malignos, e mesmo assim, as pessoas pensam que aquilo nasceu do Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo guia as pessoas a partir de dentro, mas elas receiam que essa orientação venha de Satanás e não se atrevem a obedecer, quando na realidade é o esclarecimento do Espírito Santo. Assim, sem diferenciação, não há como experimentar quando tais experiências estão realmente acontecendo a você, e sem diferenciação, não há como ganhar vida. Como opera o Espírito Santo? Como operam os espíritos malignos? O que vem da vontade do homem e o que nasce da orientação e do esclarecimento do Espírito Santo. Se compreender as regras da obra do Espírito Santo dentro do homem, você será capaz de aumentar seu conhecimento e diferenciar no seu dia a dia e em suas experiências reais. Você chegará a conhecer Deus. Será capaz de entender e discernir Satanás. Não se confundirá em sua obediência ou busca, e será alguém cujos pensamentos são claros e que obedece à obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é uma forma de orientação proativa e esclarecimento positivo. Ela não permite que as pessoas sejam passivas. Ela lhes traz consolo, lhes dá fé e determinação, e as capacita a buscar que sejam aperfeiçoadas por Deus. Quando o Espírito Santo opera, as pessoas são capazes de entrar ativamente. Elas não são passivas nem forçadas, mas proativas. Quando o Espírito Santo opera, as pessoas são alegres e dispostas, e estão dispostas a obedecer e felizes em se humilhar. E ainda que estejam doloridas e frágeis por dentro, elas têm a determinação para cooperar, sofrem com alegria, são capazes de obedecer, não estão contaminadas pela vontade humana e pelo pensamento do homem, e certamente não estão contaminadas por motivações e desejos humanos. Quando experimentam a obra do Espírito Santo, as pessoas são especialmente santas por dentro. Aquelas que são possuídas da obra do Espírito Santo vivem um amor por Deus e o amor por seus irmãos e irmãs. Se deliciam nas coisas que deliciam Deus e abominam as coisas que Deus abomina. Pessoas que são tocadas pela obra do Espírito Santo têm humanidade normal, buscam a verdade constantemente e são possuídas de humanidade. Quando o Espírito Santo opera dentro das pessoas, as condições delas melhoram cada vez mais, e sua humanidade se torna cada vez mais normal. E ainda que parte da sua cooperação possa ser tola, suas motivações são corretas, sua entrada é positiva. Elas não tentam interromper, e não há malevolência dentro delas. A obra do Espírito Santo é normal e real. O Espírito Santo opera no homem conforme as regras da vida humana normal, e ele esclarece e guia as pessoas de acordo com a busca real das pessoas normais. Quando o Espírito Santo opera nas pessoas, ele as guia e esclarece conforme as necessidades de pessoas normais. Ele provê para elas conforme suas necessidades e as guia e esclarece positivamente de acordo com o que carecem e de acordo com suas deficiências. A obra do Espírito Santo é para iluminar e guiar as pessoas na vida real. Apenas se experimentarem as palavras de Deus em sua vida real é que elas podem ver a obra do Espírito Santo.
Se no seu dia a dia as pessoas estão num estado positivo e têm uma vida espiritual normal, elas são possuídas da obra do Espírito Santo. Em tal estado, quando comem e bebem as palavras de Deus, elas têm fé. Quando oram, elas são inspiradas. Quando algo lhes acontece, elas não são passivas. E enquanto isso lhes acontece, elas são capazes de ver as lições que Deus exige que aprendam e não são passivas nem fracas. E embora tenham dificuldades reais, estão dispostas a obedecer a todos os arranjos de Deus. Quais efeitos são alcançados pela obra do Espírito Santo? Você pode ser tolo e talvez não haja diferenciação alguma em seu interior, mas basta o Espírito Santo operar para que haja fé em você, para que você sinta sempre que não pode amar Deus o bastante, para que você esteja disposto a cooperar por maiores que sejam as dificuldades pela frente. Acontecerão coisas com você que você não terá certeza se elas vêm de Deus ou de Satanás, mas será capaz de esperar e não será passivo nem negligente. É essa a obra normal do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera dentro das pessoas, elas ainda se deparam com dificuldades reais. Às vezes choram e às vezes há coisas que elas não conseguem superar. Mas tudo isso é um estágio da obra comum do Espírito Santo. Embora elas não superem essas coisas, e mesmo que no momento sejam fracas e se queixem, depois ainda são capazes de amar a Deus com fé absoluta. Sua passividade não pode impedi-las de ter experiências normais, e independentemente do que outras pessoas digam e de como elas as ataquem, elas ainda são capazes de amar a Deus. Durante a oração, elas sempre sentem que costumavam dever tanto a Deus e resolvem satisfazê-lo e renunciam à carne quando se deparam com tais coisas de novo. Essa força mostra que a obra do Espírito Santo está dentro delas, e esse é o estado normal da obra do Espírito Santo. Qual obra vem de Satanás? Na obra que vem de Satanás, as visões nas pessoas são vagas e abstratas, e elas carecem de humanidade normal. As motivações por trás de suas ações são erradas, e embora elas desejem amar a Deus, há sempre acusações dentro delas, e essas acusações e pensamentos estão sempre interferindo dentro delas, refreando o crescimento de sua vida e impedindo que tenham condições normais diante de Deus. Isso é, assim que a obra de Satanás está dentro das pessoas, o coração delas não consegue ficar em paz perante Deus. Não sabem o que fazer consigo mesmas. A visão de uma reunião faz com que queiram fugir, e elas não são capazes de fechar os olhos quando outros oram. A obra dos espíritos malignos destrói o relacionamento normal entre o homem e Deus e perturba as visões anteriores das pessoas ou sua antiga senda de entrada na vida. Elas nunca podem se aproximar de Deus no seu coração. Sempre acontecem coisas que as transtornam e amarram. E o coração delas não consegue encontrar paz, o que deixa sem forças o seu amor a Deus e faz o espírito delas afundar. Tais são as manifestações da obra de Satanás. A obra de Satanás se manifesta no seguinte: ser incapaz de defender sua posição e ser testemunha, fazendo com que você se torne alguém que está em falta perante Deus e que não tem fidelidade a Deus. Pela interferência de Satanás, você perde o amor e a lealdade a Deus dentro de si. É despojado de um relacionamento normal com Ele, não busca a verdade nem seu próprio aprimoramento. Regride e se torna passivo. Você se deixa levar, dá rédeas à disseminação do pecado e não tem ódio do pecado. Ademais, a interferência de Satanás torna você dissoluto, faz o toque de Deus desaparecer dentro de você e faz com que você se queixe de Deus e se oponha a Ele, levando-o a questioná-lo, e existe até o risco de você abandonar Deus. Tudo isso é a obra de Satanás.